bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida hoje, amém? Prontos para estudarmos mais um tópico da nossa lição? Lembra qual é o título? Um apelo à entrega total. Abre a sua lição na página 54. E para quem está acompanhando a jornada espiritual, não faz muito tempo que nós ouvimos o áudio de um dos capítulos do Desejados de Todas as Nações. Ouvimos recentemente um dos capítulos do Desejados de Todas as Nações, que fala justamente sobre o tema que estudaremos hoje. O tópico é o servo dos servos. Vocês já pararam para pensar sobre a função de um servo? E o servo dos servos? O que o servo dos servos faz? Quando você escuta essa expressão, qual a primeira palavra que lhe vem à mente? Na minha, vem a palavra humildade. Vamos entender melhor estudando o tópico de hoje? Olha só. Na pergunta A, nós lemos o seguinte: que preço Jesus pagaria em breve pelos pecados do mundo? Nós temos como referência dois textos aqui do Evangelho segundo Marcos e eu vou lê-los para vocês. Marcos 9:31. Porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Marcos 10:33 e 34. Escuta só. Dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Por diversas vezes, Jesus, ele tentava explicar para os discípulos qual seria o futuro que lhe aguardava. Ele nunca escondeu dos discípulos o futuro sofrido que o esperava em Jerusalém. É tanto que na sua última visita ele disse mais de uma vez: olha, estamos indo para Jerusalém. E lá o Filho do Homem morrerá. Vai ressuscitar ao terceiro dia, mas vai ter muito sofrimento lá. Esse era o preço que Jesus estava disposto a pagar, como sendo o servo dos servos. Na pergunta B, está escrito dessa forma: como os discípulos reagiram quando Jesus lhes falou de seus sofrimentos futuros? Diz o relato bíblico aqui dos textos de Marcos 9:32 e 10:32, que os discípulos ficaram atemorizados. Eles não entendiam muito bem o que Jesus queria dizer. A verdade é que eles não queriam entender. O assunto era muito desconfortável, ia contra tudo o que eles idealizaram. Na verdade, eles queriam um reino terreno. Na cabeça deles, Jesus ia expulsar os romanos, ia tomar o reino de Israel de volta, e era isso que eles esperavam. Então, quando Jesus falava para eles dos sofrimentos que estavam bem adiante deles, eles se recusaram a acreditar e preferiram ignorar as palavras do Mestre. Então, eles se prendiam apenas àquilo que satisfaziam as suas vontades. Como, por exemplo, Jesus falou: vamos a Jerusalém, e lá o Filho do Homem será açoitado, preso, enfim. E eles se prendiam só à primeira parte: vamos a Jerusalém. E na cabeça deles, Jesus naquele momento iria ser coroado rei e todos os sonhos que eles haviam pensado se tornariam realidade. E a pergunta C, a última do tópico de hoje, traz o seguinte questionamento: como eles demonstraram que ainda não entendiam a natureza do reino dos céus?
Pois é. Enquanto Jesus dizia que ia sofrer em Jerusalém, eles ficaram para trás discutindo quem seria o maior. Eles estavam discutindo a posição do novo reino. Por isso que eu disse que eles preferiram ignorar o que era evidente para acreditar nas ilusões que eles mesmos tinham criados. Alguém se identifica? Muitas vezes nós idealizamos determinadas situações para as nossas vidas e mesmo Deus mostrando que é o contrário, nós insistimos naquilo que a nossa vontade quer. Pense nisso nesse dia. Saiba que Deus, ele tem planos maravilhosos para cada um de nós. O profeta Jeremias diz: eu sei, relatando as palavras de Deus, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Que esse texto encha a sua vida nesse dia. Amanhã nós retornaremos para o estudo de mais um tópico da nossa lição. Até lá!